E aí, pessoal, beleza? Aqui é Teacher Daniel Lobo falando da Wolf Course English. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o verbo fazer. Vamos falar aí sobre o verbo fazer e entender quais são as diferenças aí que a gente tem no verbo fazer. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Onde é que você vai usar o do? Onde é que você vai usar o make? Ambos significam fazer, tá? Então vamos dar uma olhada assim bem objetiva sobre essas duas formas de usar o verbo fazer, tá? E vocês vão ver que assim é bem tranquilo, não tem muito mistério, é mais uma situação de interpretação, tá? Do que necessariamente uma situação de, como a gente fala, da famosa decoreba, tá? Bom, com relação a essa questão de você interpretar e os aspectos que você tem que realmente decorar no inglês, é importante lembrar o seguinte. Mas antes de mais nada, aí, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se você gostar do vídeo, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, tá? E aí ajudar a gente a fazer sempre mais e mais conteúdos para o canal. Beleza. O ponto aqui é o seguinte. Existe um aspecto no inglês que é interessante, que é com relação à memorização, tá? Memorização ela é fundamental, óbvio, ela é fundamental para que você possa aprender o idioma, para que você possa reter aquela informação. Então, você só consegue, de fato, passar daquela fase do estudo, daquela fase de você responder exercícios, etc., para você, de fato, se comunicar e expressar as coisas a contento. Você só consegue fazer isso quando você, de fato, tem aquela quantidade de informação suficiente memorizada. Ou seja, você já repetiu aquilo bastante, você já ouviu aquilo muitas vezes, você já falou aquilo muitas vezes, você se acostumou com o som daquilo, se acostumou a rapidamente acessar o som quando você fala aquilo. Então, tudo isso tem a ver com memorização, óbvio. Tudo isso tem a ver com você conseguir abarcar toda essa quantidade de informações que o idioma tem, especialmente um idioma como o inglês. No entanto, a gente tem a condição de fazer isso porque o idioma ele é feito para a comunicação humana. Então, em tese, a gente foi feito para aprender inglês, certo? Feito para aprender qualquer idioma, mesmo que você tenha nascido em outro lugar, se você se dedicar e se você gastar o tempo suficiente, você pode sim aprender. Então, você é capaz de reter a informação de um novo idioma, com todo o seu universo de coisas, um, dois, três idiomas. Tem gente que fala cinco, seis, tem gente que fala até mais. Tá? Mas nós estamos tratando aqui especificamente do tamanho do idioma inglês. Então, você é capaz de abarcar aquela quantidade de informações? Claro, certo? Eu posso dizer que a gente não sabe tudo, certo? Mesmo quando você tem um inglês fluente muito bom e você se comunica muito bem, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que você aprende. Eu aprendo inglês até hoje. Português a gente aprende até hoje, né? Tem uma série de situações que você sempre pode aprender. Avalie uma língua que não é sua língua nativa. Pois muito bem. Com relação a essa questão das coisas que você tem que armazenar, tem um aspecto que é aquele aspecto meramente da decoreba, ou seja, que você repete, 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 até que aquilo fique na sua cabeça, tá? E tem aquele aspecto que você tem que memorizar, só que você vai memorizar com base no entendimento, ou seja, você interpretou, aquilo tem uma lógica e por conta de você ter entendido como a coisa funciona, você retém aquilo na memória. Então você retém o significado, a forma de usar, o mecanismo, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito básico de decoreba e de interpretação. A gente vai falar sobre make e do, okay? Que são o verbo fazer. Então, você vai usar um ou vai usar outro conforme a interpretação. Então, você vai fazer o quê? Você vai memorizar, entender e memorizar o significado. Beleza. Agora, um outro aspecto, por exemplo, que depende exclusivamente da decoreba. Pessoas da conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. I, you, he, she, it, we, you, they. Isso basicamente é o quê? Decoreba. Repetição e decoreba. Repetição e memorizar aquilo de tanto repetir. Então, dois aspectos muito específicos, tá? Quando você tiver esses dois aspectos muito bem definidos na sua cabeça, a sua evolução no inglês ela ganha um outro gás. Você vai memorizar de outra forma e, inclusive, vai se esforçar menos. Pois muito bem. O aspecto do make e do do,
ele tem muito mais a ver com a interpretação, para você entender qual é a intenção por trás da frase, qual é a intenção de quem está expressando aqui, tá? Já que os dois, tanto o do, o verbo to do, como o verbo to make, todos os dois no português significam fazer. Então a gente tem que entender, se tem duas formas, a gente vai entender que existem duas formas de expressar o fazer. Vamos ver a primeira aqui, que seria o fazer de do, do verbo to do. Olha só. É o verbo fazer no sentido de fazer algo, fazer uma tarefa, fazer um exercício, ter uma atitude, etc. Nesse ponto, a gente pode falar o quê? Eu tenho que fazer meu dever de casa, certo? Por que você fez isso com ele? Não estão mais fazendo cartazes, bom, enfim. Vamos entrar nos exercícios aqui, ou vamos entrar nos exemplos aqui, que são exemplos bem básicos, tá? E a gente vai começar a entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da diferença entre o do e o make. Onde é que a gente vai usar quem, tá? Então, vamos dizer o seguinte, olha só. A gente vai falar aqui, exemplo, eu vou fazer meu dever de casa. Eu vou fazer meu dever de casa. Isso em inglês ficaria como I'm gonna do my homework. I'm gonna do my homework. Então, eu vou fazer. I'm gonna do. Certo? Lembra que é o seguinte, esse I'm gonna do, nada mais é do que a forma abreviada de I am going to, do. Certo? My homework. I'm gonna do my homework é a forma abreviada de dizer I am going to do my homework. Então, eu, primeira pessoa da conjugação, am, verbo to be, que aqui é o nosso verbo auxiliar, tá? Going to é a forma de você expressar o tempo futuro, ou seja, vou fazer, tá? Isso, a gente vai falar melhor sobre essa questão de going to e do will, do passado com going to, a gente vai falar isso numa outra oportunidade. Mas aqui, então, você está dizendo, eu vou fazer. I am going to do my homework. Meu, pronome possessivo, dever de casa, tarefa de casa, exercício de casa, exercício para casa, como alguns lugares falam somente para casa. Você vai usar o homework, que é uma junção de duas palavras, home, lar, casa, e work, de trabalho, ou tarefa, beleza? Nesse caso aqui, então, esse verbo fazer, você vai expressar no inglês usando o do, beleza? Do. Se você for usar o seguinte exemplo, ó, o que você faz é importante. O que você faz é importante, certo? Então, mais uma vez, usando aqui o verbo fazer. O que você faz é importante. A gente vai falar isso no inglês de que forma? O que, ou seja, coisa. O que você, what no sentido de o que, tá? Tanto é que já viu quando você assiste um filme e alguém fala alguma coisa, a pessoa pergunta o quê? Então a pessoa fala what? Nesse caso aqui, que não é pergunta, mas eu estou dizendo o seguinte, o que você, what you, segunda pessoa do singular, you, você, tu, certo? O que você faz ou o que tu faz, o que você faz, what you do, é importante. O que você faz é importante. Esse é aqui o verbo to be, no sentido de ser ou estar. Important é de importante. Então, o que você faz é importante. What you do is important. What you do is important, certo? What you do is very important. What you do is crucial. O que você faz é crucial. O que você faz é muito importante. What you do is it matters. O que você faz importa, tá? Mas nesse caso aqui a frase é o que você faz é importante. Então nesse sentido eu estou usando o do. What you do is important. Então veja, o primeiro exemplo. Eu vou fazer meu dever de casa. O que você faz é importante. Então a gente pode entender que tem um certo padrão aí. Tá? Tem um certo padrão que a gente poderia dizer de forma muito mais objetiva, muito mais a grosso modo, que seria o seguinte: é um fazer, é o ato de fazer de uma coisa que já existe. Você está realizando uma tarefa, está executando alguma coisa, tá? Por quê? Porque quando a gente for entender o make,
pode ser que fique meio escorregadio para algumas pessoas. Então, a gente tem que definir qual é a intenção, qual é a interpretação desses dois meios de usar o verbo fazer. Que fazer é esse para um e que fazer é esse para outro, tá? Então, no outro exemplo, a gente tem o seguinte, ó, todos fazem exercícios na academia. Todos fazem exercícios na academia. Então, vamos entender um padrãozinho aqui, ó. Eu vou fazer meu dever de casa. O que você faz é importante. Todos fazem exercícios na academia. Então, são tarefas que você está descrevendo uma execução. Fazer no sentido de executar. Mas não é uma coisa que você criou, certo? São coisas que já existem. Agora, veja, eu estou dando essa definição de forma bem resumida, porque existem inúmeros exemplos e mais exemplos que a gente pode ver que isso pode ficar um pouquinho mais confuso. Mas para que a gente possa entender de primeira, para a coisa não ficar muito complexa, e aí você acabar não entendendo ou ficar confuso, a gente estabelece o quê? Um significado básico, um significado inicial para você se habituar com o assunto e começar a usar. Já começar a fazer suas frases, já começar a identificar quando você ouvir, quando você vê no filme e etc. Então, o verbo fazer no sentido quando você usa o do, certo? A gente vai entender, para início, a gente vai entender que é uma execução de tarefa de algo que já existe, algo que já acontece. Tranquilo, tá? Então, fazer o meu dever de casa, vou executar meu dever de casa, né? Meu dever de casa já existe lá, só vou executá-lo, resolvê-lo. O que você faz é importante, então estou descrevendo uma coisa que você já faz, já existe, já acontece. E todos fazem exercícios na academia, ou seja, são situações que você está repetindo, agindo, fazendo o exercício que já existe. Outras pessoas também fazem, beleza? Você não criou necessariamente algo novo. Então, nesses casos, a gente vai usar o do, ok? Então, eu vou fazer meu dever de casa, I'm gonna do my homework. O que você faz é importante. What you do is important. Todos fazem exercícios na academia. Everybody do exercises at the gym. Everybody do exercises at the gym. Okay? Everybody do exercises at the gym. Everybody do exercises at the gym. Beleza. Então a gente já entendeu aqui pelo menos um sentido inicial de como é que a gente vai diferenciar o do, fazer, e o make, fazer. Ou seja, como é que a gente vai diferenciar o verbo fazer usando o do e o verbo fazer usando o make. Tranquilo? Vamos ver agora como é que fica a situação do make. Vamos ver como é que fica a situação do make, tá? O make é o verbo fazer também, no sentido de criar algo, criar uma receita, criar uma obra de arte, criar um acordo. Vamos ver alguns exemplos aqui que delimitam isso bem fácil. Ou seja, diferente do make, diferente do fazer, no sentido de do, que é você executar uma ação, algo que já existe. O make, o verbo fazer no sentido de make, você vai entender que é algo que você está criando, que não obrigatoriamente existia. Mesmo que não seja uma coisa que já existia, todo mundo já fez bolo antes. Beleza, mas eu vou fazer um bolo. Não existiu o bolo, eu criei um bolo do nada. Então, eu criei um bolo, fiz um bolo. Nesse sentido, você usa, por exemplo, make. Como nesse caso aqui, ó. Eu gostaria de fazer um bolo de aniversário para você. Eu gostaria de fazer um bolo de aniversário. Ora, você vai fazer um bolo, o bolo não existe, você vai criar o bolo. Certo? Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um bolo de aniversário. Certo? Make. Eu vou fazer um corte no bolo. Do. Certo? Porque o bolo já existe. Fazer um corte, vou executar uma ação em algo que já existe. Então, se eu fazer um corte no bolo, do. Se eu for fazer o bolo, make. Tranquilo? Então, continuando no exemplo aqui, eu gostaria, I would like, gostaria, quando você tem uria, você vai utilizar o verbo modal would, ok? Que também é um verbo auxiliar. Então, eu gostaria de fazer, I would like to make, um bolo de aniversário para você. To make a birthday cake to you. Certo?
Percebam também que é o seguinte, olha só. Bolo, substantivo, aniversário, adjetivo. Então aqui, ó, veja que fica ao contrário, né? Aniversário vem primeiro, bolo vem depois. Então aqui é porque é o caso de que certos adjetivos, certas situações de adjetivo, você vai, quando ele estiver colado no substantivo, no português você vai ter primeiro o substantivo, depois o adjetivo, no inglês você vai ter primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Por isso que muita gente brinca falando, no inglês é tudo ao contrário. Não necessariamente, em alguns casos. Tem casos também que o adjetivo vem lá na frente, depois do substantivo, mas não vou entrar no mérito agora. Então, eu gostaria de fazer um bolo de aniversário para você. Esse bolo não existia. Eu vou fazê-lo, vou criá-lo, ok? Nesse sentido, em vez de usar o do, eu vou usar o make. Então, I would like to make a birthday cake to you. I would like to make a birthday cake to you, certo? Nesse caso, então, eu uso o fazer como make, beleza? Olha só mais um exemplo aqui. Você tem que fazer um acordo com ela. Você tem que fazer um acordo. Esse acordo não existe, certo? Esse acordo não existe. Não é uma coisa inédita na história da humanidade. Já se fizeram outros acordos antes. Mas era um acordo, aquele específico, que eu estou mensurando aqui na frase de fazer, ele não existia. Não existe. Então, você tem que fazer, beleza? Então, você vai criar um acordo. Então, você tem que fazer um acordo com ela. Como é que isso fica no inglês? You have to, você tem que. You have to make, você tem que fazer. You have to make a deal with her. Você tem que fazer um acordo, deal, agreement. Mas nesse caso aqui, vamos usar o deal. Vamos ao deal. Acordo com quem? Com ela. With her, certo? O with aqui no sentido de com, de junto, tá? Então, com ela. Então, a frase fica, you have to make a deal with her. Você tem que fazer um acordo com ela, you have to make a deal with her, certo? Vamos supor que seja a situação de a pessoa fez uma proposta irrecusável, então aquele acordo ali vai ser muito vantajoso. Então, você tem que fazer um acordo com ela. You have to make a deal with her, certo? Então, olha a pronúncia. You have to make a deal with her. You have to make a deal with her, ok? Mais um exemplo aqui para a gente fechar. Você vai me fazer chorar com essa carta. Olha só a diferença. Você vai me fazer chorar. Então, você vai criar em mim esse sentimento, criar em mim essa reação, criar em mim essa sensação. Você vai criar algo, certo? A sua ação criará algo, beleza? Você vai me fazer chorar com essa carta. Então, you are going to make me cry with that letter, certo? You are going to make me cry with that letter. Então, você vai me fazer. You are going to make, certo? Então, esse fazer aqui, a gente vai usar o make também. You're gonna make me cry with that letter. Então, se a gente fosse fazer igual na outra frase lá, e fôssemos apenas colocar abreviado, vamos fazer na própria frase aqui, ó. Como é que ficaria? De forma mais usual, mais linguagem do dia a dia. Certo? Em vez de you are going to make, you're gonna 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 make me fazer, you're gonna make me cry with a letter, certo? You're gonna make me cry with that letter. Please, don't do that. Olha só. Olha só se essa frase continuasse como que a gente poderia usar o make e o do na mesma frase. Olha só. Você vai me fazer chorar. Eu descrevi que você vai me fazer chorar com essa carta. Vírgula. Não, por favor. Não. Vamos dar um... Aqui, na verdade, seria um ponto continuando. Aqui, ponto de exclamação. Por favor, vírgula. Não faça... Opa. Isso. Por favor, não faça isso.
Como é que essa frase continuaria aqui, ó? Ponto de exclamação. Please, por favor. Don't do that. Opa! E agora? Então, veja, na mesma frase, na exata mesma frase, eu usei tanto o make quanto o do. Tanto um quanto o outro. Em sentidos diferentes. No português, todos os dois são fazer. Todos os dois são fazer. Só que com sentidos ligeiramente diferentes, concorda? Então, um você vai fazer a pessoa chorar e outro eu estou dizendo não faça isso. Existe uma coisa no inglês que é muito interessante, que pouquíssima gente fala, que é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, verbos que vão expressar coisas semelhantes e que no português, por exemplo, esses verbos a gente usa um só, no caso de fazer. Tá? Eu estou usando fazer para as duas situações, para as duas intenções. Existe uma diferenciação de ação entre fazer e fazer. Existe essa intenção de fazer, de criar alguma coisa, e o fazer de executar uma ação. Executar uma coisa que já existe. No inglês, fica bem definido, porque tem dois tipos de fazer. Do e make, beleza. O ponto é que, olha só, se eu digo o seguinte, você vai me fazer chorar. Na frase, escrito na frase, eu estou descrevendo essa ação. O que é essa ação? Então, eu estou dizendo que ele vai criar esse sentimento de chorar, você vai criar um efeito de choro. Na mesma frase, logo em seguida, eu estou dizendo, não faça isso. Isso, eu estou me referindo a fazer chorar. Eu entendo que isso está se referindo à ação de fazer chorar. Porém, vejam bem o que eu vou dizer aqui. Porém, na frase, escrito na frase, não há essa descrição. Só diz, não faça isso. Fica subentendido. Não estando subscrito na frase, eu não tenho esse mesmo sentido para usar make duas vezes. Então, eu não tenho You're gonna make me cry with that letter. Please don't make that. Certo? Don't make that. Então, não seria dois sentidos de fazer iguais. São dois sentidos de fazer diferentes. Na mesma frase. No mesmo contexto, referindo-se, inclusive, à mesma coisa. Só que uma parte da frase expressou na frase, escrito na frase, o que vai acontecer, qual é essa atitude, que seria fazer chorar, e o outro só está dizendo, não faça isso. Ou seja, não execute isso. Veja, é uma linha bem tênue, mas dá para entender a diferença entre um e outro. Dá para entender a diferença em que eu estou expressando um no sentido de criar algo e o outro no sentido de fazer algo que já existe. Então, quando eu digo não faça isso, é como se eu estivesse me referindo a esse ato de fazer chorar. Ou seja, já existe. Veja, isso tudo é muito interpretativo e é claro que essa leitura dessa diferença entre um e outro é uma coisa muito particular, desenvolvida por mim mesmo no meu método de ensino, para facilitar você saber distinguir um e outro. Mais adiante, o que acontece é que com o uso de tanto você usar, de tanto você ouvir, repetir, falar, ler, etc., isso já acontece automaticamente. O seu teste final é o teste do ouvido. Ou seja, você ouviu aquilo ali, se você ouvir a frase You're gonna make me cry with that letter. Please don't make that. Não faz sentido. Não faz sentido. Professor, então quer dizer que eu nunca vou poder usar os dois assim? Poderia. Quer ver um exemplo? Olha só. Você vai me fazer chorar com essa carta. Na frase, olha, vamos imaginar uma coisa maluca aqui. Na própria frase, a pessoa está dizendo assim, está recebendo a carta de alguém, está dizendo assim, oh, você vai me fazer chorar com essa carta. E de repente ela olha para uma criança e a criança está fazendo alguma besteira, está, sei lá, tocando fogo no papel. Está criando alguma coisa catastrófica. Aí, o contexto é o seguinte, a pessoa recebe de uma aqui e diz o seguinte, ó, você vai me fazer chorar com essa carta. Aí ela olha para a pessoa e a outra pessoa está lá fazendo uma asneira. Ela vai dizer assim, não faça isso. Na mesma frase. Eu estou tratando de situações ligeiramente diferentes porque eu estou falando com uma pessoa e, de repente, uma interjeição eu falei com outra pessoa aqui. Só que os dois sentidos são de criar algo. Nesse caso, eu poderia dizer make. Então, eu recebi a carta aqui e falei o seguinte, você vai me fazer chorar com essa carta. Ei, não faça isso. Aí eu vou usar make.
You're gonna make me cry with that letter. Hey, don't make that. Certo? Agora, se eu estou falando no sentido para a própria pessoa, não faça isso, não me dê essa carta que você vai me fazer chorar. Mas mesmo que seja no sentido retórico, porque você já está recebendo a carta, é só uma questão de convenção, beleza. Mas você está se referindo àquela ação, não faça isso de me dar essa carta. Mesmo que não seja a sua intenção real, porque você já está recebendo a carta. Em compensação para outra pessoa, você está falando assim, não faça isso, não crie esse fogo, não crie essa bola de papel que você está fazendo para jogar. Entendeu? Sem querer que isso fique muito confuso, tá? Vamos entender mais uma vez aqui, revisando o sentido geral de um e de outro. Quando eu trato o fazer com make, eu estou tratando de uma coisa que eu estou criando, que não existia. E quando eu trato o fazer com do, eu estou tratando de algo que já existe, uma tarefa corriqueira, ou algo que já se faz, ou algo que já está acontecendo, ou algo que já existe, eu só vou executar alguma outra tarefa em cima. Igual o exemplo de se eu vou fazer um bolo e você vai fazer um corte no bolo. Eu vou fazer um bolo, make. Você vai fazer um corte no bolo, do. Tranquilo? Poderia se argumentar, que também poderia ser make, mas não vem ao caso. É só para poder diferenciar os significados, os sentidos, a forma de aplicar. Que é justamente para você não ficar confuso. Afinal de contas, qual você vai usar? Do ou make. Então, isso aqui já é um primeiro norte, é um primeiro caminho para você entender como é que utiliza as duas formas do verbo fazer, tá? Do verbo fazer, que seria, mais uma vez, do e make, ok? Do e make. Então, eu espero que tenha ficado claro, eu acho que é uma forma de diferenciar bem mais prática e fácil do que a maioria dos métodos que eu vejo por aí, porque você tem que, de fato, interpretar a situação. Então, uma outra dica que é importante é o seguinte, quando você estuda, você está aprendendo, você está entendendo regra gramatical, etc. e tudo. Tem situações onde você precisa interpretar. Então, se você tem que interpretar, o que você tem que fazer? Você tem que saber o que está dizendo na frase, você tem que saber que elementos tem ali. Uma forma de você melhorar isso, primeiro, entendeu, faz um exercício. Entendeu, pratica. Entendeu, faz um exemplo. Entendeu, fez o exemplo, está correto, repita, fala. Tá? Então, uma das formas de você melhorar seu vocabulário, por exemplo, é se você tem uma frase lá, vamos supor, vou fazer um bolo. Você entendeu como faz aquela frase? Você não precisa ficar preso a fazer sempre a mesma frase. Você pode fazer outra frase mudando uma bobagem. Eu vou fazer pão. Eu vou fazer um salto de paraquedas. Eu vou fazer macarronada para o almoço. Então, assim, você pode acrescentar pequenas coisas. Isso é uma excelente forma de você não ficar preso, porque você vai ter que repetir muito aquilo e aquilo pode ficar enfadonho e cansativo. É a forma de você não ficar preso somente no inglês de exercício, o inglês de aula, o inglês no sentido dentro de uma bolha. E você sempre está mirando por quê? Para a sua independência. Você sempre criando para que você consiga expressar as coisas que você quer, que você tem na cabeça. Não interessa se eventualmente as frases que você criar, a partir de uma frase que você já revisou, já sabe que é certo, não interessa se aquela frase nova vai ter um elemento errado ou não. No começo, isso pouco importa. Na verdade, importa muito mais você fazer, se colocar para fazer, se arriscar, certo? Já que você vai corrigir depois, do que você não fazer por medo de errar. Aliás, esse é um medo muito bobo, que muita gente tem, que atrapalha muita gente a evoluir no inglês, aprender o inglês e ficar fluente no inglês, que é esse danado desse medo, por nada. Não faz sentido ter esse medo. Por quê? É óbvio que você vai errar, você está aprendendo, certo? Então, por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse conteúdo, compartilhar com todos os seus contatos e, para mais dicas, informações, vocabulário, gatilhos, técnicas de estudo, não deixe de seguir o canal. Mais uma vez, eu sou o Teacher Daniel Lobo, a gente se vê, até a próxima, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. See you later, my friends. Bye.